Fala galera, eu sou a Jane Marques, estou de volta com o canal, né? Eu tive que dar uma parada por motivos pessoais, mas enfim. Esse é o canal Mais Uma História e esse é a estreia do quadro Contando a Sua História. Nesse tempo que eu tive parada, eu andei conversando com algumas pessoas que me deram muitas dicas legais, trouxeram histórias novas e eu, a partir de hoje, vou estar passando isso para vocês, dividindo isso com vocês. Espero que vocês me deem um feedback positivo de algo que eu tenha que mudar. Estou meio enferrujada, então tenham paciência comigo. E nesse quadro, Contando a Sua História, eu conto uma história real que aconteceu com você, com alguém, que não tem nenhuma pegada sobrenatural. É uma história da vida da pessoa, como se fosse um desabafo, ou como ela quisesse contar isso para trazer algum ensinamento para alguém, ou para ver se alguém está passando pela mesma coisa ou algo parecido que ela. Eu gosto desse tipo de assunto, assim, eu gosto dessa troca que tem, porque às vezes a pessoa é sozinha e acaba encontrando em algum comentário ou outro aquela orientação que ela precisa. Eu espero que vocês gostem das novas mudanças, dessas mudanças e desses novos quadros do canal. Creio que será vídeos diários, vou determinar um horário ainda e vamos para a história de hoje. Então sejam bem-vindos a mais uma história. E a história de hoje se chama O Ex-Marido, né? A pessoa enviou e eu vou contar para vocês, espero que vocês gostem. Conheci meu ex-marido há 14 anos. Vou chamá-lo de Pedro. E com apenas 2 meses de namoro, fomos morar juntos. Decisão errada, hoje eu sei disso. Mas eu estava carente na época e me entreguei totalmente a essa relação. Antes de ir morar com Pedro, ele me pediu que eu deixasse meu emprego e ficasse em casa para cuidar de tudo, pois morávamos em um sítio, e para que eu fizesse companhia à sua mãe. Eu fiquei meio assim, porque eu sempre trabalhei para ter as minhas coisas, mas Pedro me garantiu que não deixaria faltar nada e coisa e tal. Acreditei nele e aceitei me tornar uma dona de casa, segunda decisão errada que tomei. Com pouco tempo, o temperamento dele apareceu. Ele se mostrou arrogante, bruto, egoísta, falso, mentiroso, machista, egocêntrico. Não sei se poderia dizer que ele é um narcisista. Um exemplo foi a vez que ele brigou comigo porque eu tinha comido um pouco do amendoim dele, porque, segundo ele, cada um deveria comprar o seu e não mexer no do outro. Pode parecer bobagem, mas eu estava grávida da nossa primeira filha quando isso aconteceu. E por falar em filhos, tivemos 3, 2 meninas e um menino. Mas a nossa primeira filha faleceu ainda bebê e criamos nosso casal. Uma coisa que sempre me incomodou é que depois que tivemos nosso segundo filho, um menino, ele começou a falar que o certo era dizer que só tínhamos ele e não contar para as outras pessoas que tivemos uma filha antes. Quando minha caçula nasceu, ele passou a dizer que tem 2 filhos. Ele age como se nossa anjinha nunca tivesse existido. Ele, como marido, era assim. Só a minha vontade é que deve ser feita. Minha esposa não merece amor, atenção, carinho ou reconhecimento. E vai fazer tudo do jeito que eu quiser, porque só meu jeito é o certo. Ele é esse tipo de homem. Quando nos casamos, não tínhamos nada. Durante nosso casamento, conseguimos um carro antiguinho, mas já tá pago, uma moto, um trator, implementos e carreta. Lembrando, nós moramos em um sítio e cerca de 40 cabeças de gado. Conseguimos isso juntos, ele trabalhando fora, eu trabalhando no sítio
investindo a pequena herança que meu pai me deixou. Ele, como pai, nunca foi agressivo com as crianças, até mesmo porque eu não aceitaria isso. Mas ele também nunca foi presente. Juro para vocês, ele nunca brincou nem participou de nada relacionado aos filhos. Um exemplo disso é que ele só concordou em ir à formatura do fundamental do nosso filho depois que insisti muito e que falei para ele que tiraríamos fotos. Então ele disse que iria, pois se ele não aparecesse nas fotos, outras pessoas poderiam falar. Um fato que meu filho não esquece é da vez que ele derrubou o controle da TV sem querer em um copo com refrigerante. E o pai dele surtou, dizendo ao menino que teria que tirar um outro controle e devolver para ele. Isso são as coisas mais leves que Pedro fez como marido e pai durante o nosso casamento. E a promessa de nunca deixar faltar as coisas, ele nunca cumpriu. Exemplo disso é que quem comprava calçados, roupas e outras coisas para minhas crianças eram minha mãe e minha avó. Quando eu tinha que comprar alguma coisa para mim e para as crianças, eu comprava fiado, pois assim ele se via obrigado a pagar para não ser visto como um mau pagador. Não sei se ele conseguiu, pois ele sujou o nome dele e o meu. Agora, eu vou contar o que aconteceu depois da separação. Em primeiro lugar, eu precisei fugir, pois ele não me deixava ir embora, porque, segundo ele, eu não tinha para onde ir, já que não trabalhava e não tinha ninguém, só ele, pois minha avó e minha mãe já tinham falecido. Depois que saí de casa com as crianças, ele passou a insistir que eu deveria voltar, pois ele precisava de mim lá para cuidar das coisas e da mãe dele. Quando me recusei, ele ameaçou tirar as crianças de mim. Vendo que eu ainda recusava, passou a me ameaçar de agressão e de arrasta para cima. Tudo isso na frente das crianças. Em relação às crianças, eu notei que ele as usava para chegar até mim. Até nosso filho percebeu, pois quando ele dizia querer ver as crianças, ele ficava conversando comigo e mandava as crianças brincarem longe. Ou ligava no celular do meu filho e, sem nem conversar com o meu filho direito, ele já pedia para o meu filho me chamar. Quando, mais uma vez, eu falei para ele que não iria voltar, ele sumiu por dias, o que para mim não foi problema, mas ele ficou sem atender as inúmeras ligações dos nossos filhos, e quando atendia, era para desligar na cara deles, o que fez com que meu filho entrasse em uma crise de choro, raiva e desespero. Meu filho está precisando passar por acompanhamento psicológico. Nesse dia, eu me senti muito culpada por ter demorado tanto para enxergar como Pedro era. Com muito custo, ele voltou a conversar com as crianças, mas mesmo assim, elas sentem que o pai não dá atenção para elas. Durante esse tempo, ele concordou em fazer um acordo de guarda e pensão favorável à minha guarda. Acordo esse que ele e o advogado dele nunca tocaram para frente, porque, sem eu saber, eles tinham pedido a guarda unilateral em favor a Pedro. Eles alegam que as crianças não estão seguras comigo e que não tenho condições de sustentá-lo. Mas graças a Deus, durante todo esse tempo, nunca faltou nada para elas. Elas estão bem, estão frequentando a escola e está tudo certo. Com a graça de Deus, nada falta para elas. Receber a ajuda do pai? Eles não têm a ajuda do pai, uma vez que ele não se importa em dar um grão de arroz para eles e nem pergunta se precisam de algo ou não. As poucas coisas que deu foi porque insisti muito, e isso foram coisas como roupas, mochilas e outras coisas. Só que, fora isso, teve um fato de, além dele não ajudar as crianças com nada,
ele fazer uma dívida de R$ 700, sumir e fazer com que eu a pagasse. Nas vezes que meus filhos visitam os pais, que foram poucas, o pai comprou apenas algumas guloseimas e foi só isso. O pai nem sabe o nome das escolas que nossas crianças estudam. E para conseguir a guarda, pelo que me disseram, mas eu não vou afirmar porque eu não sei se é verdade ou não, ele combinou com uma mulher para que ela diga que é ela que vai cuidar das crianças, para que assim ele consiga a guarda. Se ele está namorando essa mulher ou não, para mim é irrelevante. A minha preocupação é essa mulher mentir e afirmar todas essas mentiras para poder tirar os meus filhos de mim. Na questão do divórcio, na divisão do que adquirimos durante nosso casamento, ele disse que não tenho nada no sítio, pois tudo lá é da mãe dele, já que as terras estão no nome dela. E que no máximo ele vai ter que me dar metade do valor do carro, pois é a única coisa que ainda está no nome dele, porque de resto vai ficar tudo para ele, porque ele não vai ser obrigado a me dar nada. Eu me sinto culpada por meus filhos verem o pai fazendo essas coisas. Mas o que me fez decidir ir embora foi meu filho ter me perguntado o que eu tinha feito para o pai dele, porque o pai dele estava sempre bravo comigo. E eu vi, por fim, que eu não tinha feito nada. Afinal, me dediquei durante toda a vida, durante 14 anos, à minha família e à minha casa, cuidando de tudo, indo atrás de vaca e porco que escapavam sozinha pelo mato, indo com ele no meio de brejo atrás de vaca, indo a pé conferir se vaca e cavalo estavam bem, sair correndo atrás de remédio de ração para bicho. É sério, ele dá mais valor àqueles bichos do que na família dele. Fora todas as situações que não vem ao caso falar agora que eu passei com a família dele. Entrei em uma depressão forte. Só não fiz uma bobagem muito grande, pois sempre pensei e coloquei meus filhos como prioridade. Eu olho para Pedro hoje e vejo ele como um homem egoísta, que não reconhece nada do que fazem por ele, já que até o que eu tenho direito ele está me tirando, sem se importar se falta algo para os nossos filhos ou não. Que tipo de homem faz isso? Que não se preocupa com os filhos e nem com a família que tem, mas que para os outros é a melhor pessoa do mundo? Sei que não sou perfeita, mas me dediquei de corpo e alma nesse relacionamento e saí dele destruída, tanto física como emocionalmente e mentalmente também. Quero que vocês, sabendo da minha história, não deixem o amor pelo outro te cegar. Não aceitem migalhas de sentimento e afeto como eu aceitei. Eu sempre pensava, ele está nervoso, ele vai melhorar, amanhã ele vai ser diferente. Não deixem também ser feitas de empregadas como eu fui, porque é assim que ele sempre me tratou o tempo todo, como um lixo que tinha que fazer o que ele queria. Deem valor a si mesmos e deem valor a quem os ama de fato e é companheiro. E o que vocês fariam em meu lugar? E antes que perguntem, já tem advogado trabalhando no caso da guarda das crianças. E ela terminou a história desse jeito. O que eu posso dizer? Vocês podem deixar os comentários de vocês aí. Só que, gente, vamos ter respeito, porque a pessoa está passando por uma situação muito difícil, né? Pelo que eu percebi, ela contou as coisas mais leves. Vai saber o que essa mulher passou dentro de casa com esse Pedro, né? Então, sem julgamento, se vocês tiverem uma palavra de apoio ou de orientação, deixe nos comentários. Mas sem julgamentos, por favor. E, ao meu ver, você tem que ir atrás da justiça. Tanto da justiça dos homens quanto da justiça de Deus. Pois dizia minha avó, a justiça dos homens pode até falhar. Só que para Deus nada é escondido e a justiça dele é feita. Porque aqui se faz, aqui se paga. Porque para um homem não se importar com os filhos, é complicado, né? E você ainda disse que ele e o advogado dele tentaram fazer um acordo com você, mas na verdade eles não tocaram para frente porque tinham pedido a guarda.
Eles te enganaram. E essas coisas que ele está fazendo na frente dos filhos é bem preocupante. Mas o que não para de passar na minha cabeça é o seguinte: como que esses filhos estão vendo esse pai hoje? Porque pelo que você disse, ele sempre foi ausente, né? Só que eles ainda assim procuram a atenção do pai, porque é o que eles reclamam. E lá na frente, quando esses filhos tiverem idade suficiente para discernir as coisas e tomar suas decisões, será que eles vão querer conviver com esse pai? E outra, será que esse pai realmente vai querer conviver com esses filhos, né? Se ele nunca deu atenção, por que ele quer a guarda? Complicado. Mas entrega tudo na mão de Deus, porque Deus vai fazer a sua justiça, né? Tem um ditado que diz assim: quem deve paga, quem merece recebe, né? Ele está plantando, está fazendo um plantio não muito bacana com os filhos, né? E é isso, gente. Essa é a história de hoje. Amanhã eu venho com um novo quadro. Eu tenho que determinar um horário para poder estar postando vídeo. Se vocês quiserem dar sugestões dos horários, coloquem aqui nos comentários. Sempre com muito respeito, né? A pessoa já está bem fragilizada para poder ficar recebendo, né, comentários desagradáveis. E é isso. Espero, te desejo toda a sorte do mundo, que tudo isso se resolva e depois você manda a resposta sobre o que aconteceu em relação à guarda e divórcio, que eu acho que a gente vai querer saber o desfecho dessa história. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.